som tá bom? Você me ouve? Tudo certo. Tá dando para te ouvir bem? Super. Estamos no ar? Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós vamos analisar os primeiros efeitos das mudanças promovidas pelo STF na forma de julgamento. Em razão da pandemia do coronavírus, o tribunal passou a fazer as sessões do plenário e das turmas por videoconferência. E a despeito de problemas técnicos comuns como corte de áudio, conexão ruim, sistema que cai, as sessões transcorreram normalmente. E uma novidade, os julgamentos das sessões de turma passaram a ser transmitidos ao vivo, algo que o STF não admitia há algumas décadas. Outra mudança feita pelo tribunal em razão da necessidade de isolamento social foi a ampliação dos tipos de processos que podem ser julgados no plenário virtual. E aqui uma diferença. Nos julgamentos por videoconferência, os ministros julgam os processos ao vivo. Podem debater em tempo real os argumentos do colega, fazer alguma ressalva no ponto de vista do outro ministro. No plenário virtual é diferente. O ministro que relata um processo divulga o seu voto e os demais ministros, no prazo de uma semana, enviam sua posição por escrito para um sistema de informática do Supremo, concordando ou não com o relator. Sem vídeo, sem debate em tempo real, sem transmissão ao vivo da TV Justiça. Nós vamos, no programa de hoje, falar das consequências dessas novidades que vão muito, mas muito além de uma mera modernização de procedimentos. Ainda no episódio de hoje, nós vamos analisar duas das mais recentes decisões do STF. O tribunal cassou a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski e manteve a medida provisória que permite a empresas negociarem diretamente com seus empregados a redução de salário e de jornada de trabalho durante a pandemia da Covid-19. O tribunal decidiu ainda, e por unanimidade, que os governadores podem adotar medidas de isolamento e de suspensão de serviços durante a calamidade, colocando um freio no presidente da República, Jair Bolsonaro, que ameaçava assinar um decreto para a reabertura do comércio e flexibilização do isolamento. E ao final, nós vamos falar sobre a decisão da semana, personagem da semana e sobre o que ficar de olho nos próximos dias. Juliana, queria começar por você para a gente discutir plenário virtual. E aqui acho necessário a gente, desde já, fazer uma distinção do que é plenário virtual, do que é julgamento por videoconferência. Plenário virtual é aquela área no site em que alguns processos são julgados como se fosse num somatório de votos escritos. Um relator libera o seu voto escrito e os outros ministros vão juntando os seus votos e, ao final, é a soma desses votos que vai dar o resultado do julgamento, portanto, sem nenhuma discussão pública, sem televisionamento, sem nenhum debate. Julgamento em videoconferência é esse novo formato que o Supremo criou agora em razão da pandemia do coronavírus. E eu queria que você analisasse para a gente esse crescimento do plenário virtual, que em razão da crise de saúde, o Supremo ampliou e muito a competência do plenário virtual, e eu queria que você descrevesse para a gente qual é o cenário de hoje do plenário virtual do Supremo. Olá, Recondo. Olá, Diego. Oi, Tomás. A gente já tinha falado um pouco sobre o plenário virtual há algumas semanas, quando o Supremo expandiu a sua competência para o plenário virtual, incluindo um monte de processos que, a princípio, não eram cabíveis no plenário virtual. E, naquela ocasião, a gente adiantou alguns receios que a gente tinha e parece que eles estão se concretizando até de uma maneira pior, né? Esse formato de decisão do plenário virtual, ele traz uma série de prejuízos à deliberação, né? Como você adiantou, já que os votos são dados separadamente, sem que possa ter troca de ideias, e, por consequência, prejuízos relacionados ao próprio acesso à justiça, né? No caso, as sustentações orais elas não são feitas em tempo real, elas são apensadas
ao processo, e alguns desses problemas foram, inclusive, apontados naquela manifestação feita por diversos advogados que atuam perante o Supremo nessa última semana, que apontaram justamente essas questões. Há outras ainda que a gente pode chamar atenção, por exemplo, a questão da participação de terceiros, né, os amici curiae, que frequentemente o que tem acontecido agora é que a sua habilitação ela só está sendo decidida depois que o julgamento começa, não dando oportunidade desses amici curiae apresentarem memoriais ou fazerem sustentação oral. E um outro elemento que é bastante importante, que é a questão da pauta, né? Como essa liberação para a pauta, para o plenário virtual, ela está sendo feita individualmente por cada relator, acaba que muitos casos estão sendo liberados ao mesmo tempo, plenário virtual, e muitos casos sensíveis, casos importantes. Então, aí, nesse caso, afeta não só essa questão da fundamentação, da deliberação e do acesso à justiça, mas toda a questão da responsividade social da corte, né, que é crucial para a sua legitimidade, porque dificulta o acompanhamento do que está sendo julgado pelo Supremo pela sociedade como um todo. Então, esses casos sensíveis, eles são colocados em pauta ao mesmo tempo e dificulta que as pessoas possam se mobilizar em torno deles. E que eu acho que é importante a gente pensar também em que medida essa concomitância aí de casos importantes, casos sensíveis, sendo decididos nessa arena, que é uma arena menos transparente, menos pública e menos deliberativa, impacta também o próprio funcionamento dos gabinetes e a relação dos ministros entre si, porque realmente é difícil imaginar como que vão os gabinetes viabilizar esses votos tão importantes todos ao mesmo tempo nesses casos que estão sendo colocados para julgamento. E acho que também vale a pena a gente se perguntar, nesse caso, no caso desses casos mais relevantes e mais sensíveis, qual é a legitimidade ou qual é a função do plenário virtual nessas circunstâncias, porque eles são casos que têm cara de plenário físico, de plenário virtual, presencial, em que possa ter deliberação, em que possa ter acompanhamento pela sociedade, e com essa expansão do plenário virtual, eles foram colocados rapidamente por alguns relatores na seara aí do plenário virtual. Mas, com a chegada da videoconferência, que simula, né, que reproduz de alguma maneira o plenário presencial, fica o questionamento em que medida é o lugar adequado o plenário virtual para esse tipo de caso. Algumas características aqui, né, Juliana, do plenário virtual. Os votos dos ministros não são divulgados. Mesmo que haja um pedido de vista, por exemplo, a gente não consegue discutir os fundamentos, os argumentos que os ministros têm usado para ir numa direção ou noutra. Faço aqui a exceção do ministro Fachin, que publica a íntegra dos votos no sistema, o que já nos permite alguma coisa, né? Alguma possibilidade de discutir algum fundamento. Mas isso, de fato, fica prejudicado porque os ministros não liberam o voto. Até a Secretaria-Geral do Supremo disse que, em maio, com novas mudanças no sistema, eles dizem que foram atropelados também pela pandemia, essas inovações vão estar no ar. Mas eu queria que você mencionasse para a gente, você falou da liberação de vários casos sensíveis, queria que você citasse alguns dos casos que estão em julgamento agora no plenário virtual para a gente mostrar o tamanho do problema. Tem alguns casos que eu acho que são interessantes de serem destacados e que estão pautados ou para essa semana ou para a próxima. E que, em razão desses elementos aí que eu destaquei, sequer estão tendo a repercussão que talvez devessem ter, né? Um desses casos e que o julgamento no plenário virtual está aberto é um caso em que se discute uma lei municipal que veda ensino de sexualidade e gênero nas escolas. Há uma série de casos desse tipo pendentes de julgamento no Supremo, alguns já com cautelares individuais, monocráticas, mas esse é o primeiro caso, e é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que é levado ao plenário. É um caso extremamente sensível, extremamente relevante e que está sendo relegado ao plenário virtual, ou seja, a gente não vai poder acompanhar em tempo real essa deliberação e escrutinizar o que está sendo colocado como argumento nesse caso. Um outro caso que eu destacaria é um caso em que se discute a política de segurança pública do governo do estado do Rio de Janeiro. É um caso bastante amplo que enfrenta uma série de medidas adotadas
pelo governo do estado do Rio de Janeiro para combate à violência, e é um caso que também está no plenário virtual. O relator é o ministro Edson Fachin. Houve um pedido de vista já do ministro Alexandre de Moraes, mas é um caso que também tem cara de plenário físico, de plenário com deliberação. E um terceiro caso que eu destacaria, é um caso que já teve na pauta do Supremo diversas vezes e, mais uma vez, foi incluído agora, e aí no plenário virtual, é o caso em que se discute as consequências da epidemia de Zika no Brasil. Inclusive um tema que tem a ver, que se relaciona com essas discussões que estão sendo feitas agora, apesar dos pedidos serem um pouco diferentes. Mas uma das questões sensíveis que esse caso trata é a questão da possibilidade de realização do aborto em casos de mães que tenham sido... que tenham contraído o vírus da Zika durante a sua gravidez. Quer dizer, são questões sensíveis socialmente e sensíveis para uma série de pessoas que até hoje enfrentam as consequências dessa epidemia, mas que no plenário virtual talvez não tenham a visibilidade devida. Até a data de hoje, às 9 horas da manhã, haviam sido registrados no tribunal 1.017 processos relacionados à crise da Covid-19 e já proferidas, senhoras e senhores, ministras, ministros e todos que nos acompanham, 702 decisões. Vejam, se nós formos comparar com outras cortes constitucionais mundo afora, que julgam no máximo em um ano, 100 processos, 120, 80, só em decisões relativas à pandemia, este Supremo Tribunal Federal tomou, nos últimos 20 dias, 702 decisões. Diego, eu queria trazer você para o debate agora para falar de algo que tem sido bastante comum no posicionamento do ministro Toffoli, do presidente do Supremo, que louva os números, né? A produção de números. O plenário virtual, nessa sistemática, sem essa deliberação, permite, obviamente, um julgamento de muito mais processos ao mesmo tempo. Mas como é que você avalia essa posição do ministro Toffoli e esses números do plenário virtual? Felipe, no discurso que ele fez, uma breve manifestação do ministro Toffoli na abertura da sessão de quarta-feira, da sessão do plenário, sessão online do plenário agora essa quarta-feira, ele fala duas coisas que eu queria pontuar aqui, né? Tem duas afirmações que ele faz nesse discurso que são interessantes. Primeira, hoje mais do que nunca o virtual é o real. 2, em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte que mais julga processos no mundo. Então, o que une essas duas afirmações é o plenário virtual como solução para o problema do Supremo de um número excessivo de processos aguardando julgamento. E o ministro Toffoli, isso já tem sido a tônica da presidência dele, né? Ele já tinha utilizado feito afirmações nessa linha, né? Mesmo antes da pandemia, celebrando a crescente eficiência do Supremo graças ao plenário virtual. E nesse discurso de quarta-feira, ele observa que desde que o tribunal editou a primeira norma para lidar com a pandemia do coronavírus, né, foi a primeira norma que começou essa ampliação do plenário virtual do início de março para cá, ele observa que o tribunal julgou só no plenário mais de 450 processos, dos quais 52 foram julgamentos de mérito em ações de controle concentrado de constitucionalidade. E aí, diante desses dados, né, a fala da Juliana é interessante para ajudar a gente a pensar como que eles podem ser uma evidência, não de que as coisas estão ótimas, mas que alguma coisa está se perdendo. Porque nessa quarta-feira agora, por exemplo, o Supremo dedicou uma sessão inteira a uma ação, uma DPF importante, que merecia uma sessão inteira, né? Mas mesmo se os ministros tivessem dado votos particularmente curtos, né, e o relator tivesse sido particularmente breve, com as sustentações orais, é muito difícil você imaginar que uma sessão do plenário acomodaria mais do que 1 ou 2 processos. Aí agora pensa nesses dados sobre o plenário virtual. O que está acontecendo, o que está se perdendo nesses julgamentos que permite que um tribunal que não consegue lidar no seu plenário real, nem de longe com essa velocidade, subitamente consiga julgar 52 ações
no mérito, em controle concentrado de constitucionalidade em cerca de um mês no contexto da pandemia. Então, é preciso questionar em que medida o virtual é o real. Alguma coisa está se perdendo, e acho que a fala da Juliana e coisas que você apontou colocam algumas pistas, né, de várias coisas que podem estar se perdendo. E além disso, essa celebração da produtividade do Supremo em meio à pandemia, ela também deve ser questionada, né? E o que significa exatamente isso? Que dado é esse para ser comemorado? Nós não sabemos que o Supremo, mesmo dentro da pandemia, é a corte que mais julga processos no mundo. Isso só te diz alguma coisa sobre a realidade se você entende que decisões são essas, de que tipo são essas decisões, e em contraste com o plenário, o que se perdeu, qual foi o sacrifício que se teve que ser feito para se atingir esses números expressivos de julgamentos colegiados, ainda que virtuais. Então, o real é o virtual? Não diria, não concordo com essa afirmação, e a gente precisa ficar de olho justamente nessas diferenças. Tomás, eu queria que você descrevesse para a gente a função do plenário virtual, porque o plenário virtual não foi criado para isso. O plenário virtual foi criado para uma tarefa um pouco mais de enxugar gelo, que era justamente para julgar aqueles processos repetitivos, né? Mas explica para a gente quando o plenário virtual nasceu, para que ele servia? Oi, Recondo, oi, Juliana, oi, Diego. Ótimo estar conversando com vocês de novo. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente entender os problemas com o plenário virtual, especialmente para julgar processos como os que a Juliana destacou na fala dela, né? E para isso é importante lembrar que ele não foi criado para deliberação, ele não foi criado para deliberação porque ele foi criado para lidar com um tipo de questão muito específica, né? Em 2005, a gente teve uma reforma do Judiciário, uma emenda constitucional, que criou o requisito da repercussão geral para o julgamento de recursos extraordinários, né? Então, a partir daí, a ideia era que o Supremo, em vez de julgar inúmeros recursos extraordinários repetitivos, ele, em primeiro lugar, não julgaria todos eles, ele só julgaria recursos extraordinários que estivessem relacionados com algum tema que tivesse repercussão geral, né? Que tivesse uma importância social, econômica, constitucional particularmente relevante. E ele também imaginava que ele ia julgar isso uma única vez, né? Pelo menos no plenário, a tese ia ser afirmada e esperava-se que os tribunais pelo Brasil aplicassem aquela tese de maneira geral pelo país. Então, quando isso foi criado, a primeira questão era como que a gente vai fazer esse primeiro julgamento? Tem lá o recurso extraordinário, a gente precisa decidir se ele tem repercussão geral ou se ele não tem repercussão geral. E foi para isso que foi criado o plenário virtual, né? Era esse espaço em que os ministros iam apenas ir lá e considerar uma questão muito específica, muito delimitada, que tem repercussão geral ou não tem, né? E a partir dos votos deles, dizendo que tinha ou não tinha, caso tivesse repercussão geral, o mérito desse processo seria julgado no plenário físico, né? Continuaria sendo julgado com a deliberação que a gente está acostumado lá. Só que também tinha uma outra coisa que eles perceberam nesse momento. Como fazia décadas que o Supremo julgava recursos extraordinários, tinham diversos temas que, apesar de ser a primeira vez que o Supremo ia decidir em uma repercussão geral, já que a repercussão geral não existia antes disso, o tema já tinha sido decidido reiteradamente, inúmeras vezes, tinha uma jurisprudência consolidada sobre ele, e às vezes podia ter até súmula sobre aquele tema especificamente. Então, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que esses casos, que eram casos repetitivos, que diziam respeito a temas a um tema que já era, né, objeto de jurisprudência consolidada do Supremo, o plenário virtual também poderia julgá-los, porque também seria só a reafirmação de algo que já tinha acontecido, a deliberação já tinha acontecido, né, no plenário físico. Então isso é tudo para dizer que essa é uma ferramenta que não foi utilizada para deliberar, porque os casos que ela se imaginava que ela ia decidir era ou uma questão muito específica e delimitada, tem ou não tem repercussão geral, ou a reafirmação de julgamentos que já tinham sido feitos em espaço deliberativo de deliberação, feitos às vezes reiteradamente, diversas vezes no passado. A partir de 2016, houve uma ampliação do plenário virtual para incluir outros tipos de processos que eles também imaginavam que não exigiam o plenário físico por serem também processos repetitivos, né? Ou então menos relevantes, né? Então seriam todos os agravos internos, embargos de declaração
passaram para o plenário virtual para não ocupar o tempo escasso e relevante do plenário físico. O que a gente está vendo agora, tanto na fala da Juliana como na fala do Diego, né, e dos números que o ministro Toffoli está falando, é algo muito diferente, né? Então, a Juliana falou de casos que são casos inéditos, em certa medida, né? O ensino de sexualidade, questões relacionadas à sexualidade em escolas é um tema polêmico, relevante, atual, e aí a importância de o primeiro julgamento, porque a Juliana chamou a atenção de que esse vai ser o primeiro julgamento, e a repetição dele. É claro que nós temos mais de 6 mil municípios no país. Essa é uma lei municipal. Pode ser que o Supremo com frequência se reclama desse tipo de necessidade, que não usar o plenário físico para todas as ações que dizem respeito a todas as leis municipais, que poderiam ser centenas ou mesmo milhares, talvez, no país, não faça sentido. A partir do momento que a tese foi afirmada, num julgamento no plenário real, né, com deliberação, a reafirmação dessa tese pode ser feita eventualmente no plenário virtual. É claro que a gente vai ter que ver se é realmente a reafirmação da tese ou se tem algo de peculiar e específico nessa lei municipal que merece que é inédito, que, portanto, mereceria o plenário original, o plenário real. Mas isso é para dizer que, seja nesses exemplos da Juliana, né, política de segurança pública do Rio de Janeiro, Zika e aborto, ensino de sexualidade em escolas, a gente está diante de casos inéditos, casos para o qual o plenário virtual não foi desenhado para decidir, né? E também no exemplo dos números do Diego, é importante a gente saber do que está falando, porque os números não revelam. Então a gente fala de 52 ações, mas essas ações são ações que dizem respeito à reafirmação de teses repetitivas, ou a gente tem questões originais análogas ou do mesmo tipo que são essas que a Juliana chamou a atenção. Então, dado todo esse contexto, a minha última coisa que eu acho que é importante falar é falar que tem um mecanismo de destaque. Qualquer ministro individualmente pode retirar uma questão do plenário virtual e falar que ela deveria ser julgada no plenário físico e dizer que a gente tem que ficar de olho com muita atenção exatamente nesse destaque. E não só no destaque, né, no sentido positivo, nos casos que são destacados, isso é muito importante, mas algo que pode ser invisibilizado e que a gente tem que prestar muita atenção são os casos que não são destacados, casos que dizem respeito a questões originais, dizem respeito a questões inéditas e que, portanto, a gente imagina que deveriam ser decididos, espera que eles deveriam ser decididos no plenário físico e que, por algum motivo, nenhum dos ministros está destacando. A gente tem que prestar atenção em por que isso está acontecendo em casos que não foram desenhados para serem julgados no plenário virtual. E daí também talvez chamar atenção para algo que né, como a Juliana já falou, a presença de inúmeros amit, a presença, né, de diversas entidades sociais chamando atenção para um caso que está no plenário virtual, talvez seja um bom indicador de que esse tema é um tema relevante, um tema que tem questões que são talvez originais, e é claro que só quem tem poder no desenho atual de levar do plenário virtual para o plenário físico é um ministro, né, um daqueles 11, mas a gente, como observadores e como sociedade, devíamos ficar muito atentos para casos que têm tanto interesse social, que tem tantas entidades querendo deliberar e debater esse caso, e por que esse caso não está sendo levado para o plenário físico, né? Acho que essa seria meus 2 centavos sobre essa questão. Tomás, só sobre esse ponto do destaque que você levantou, que é bem interessante, um mecanismo completamente novo e que vai gerar perguntas muito interessantes para quem quer tentar entender a dinâmica de interação entre os ministros para a formação de pauta, de consenso, de tomada de decisão no tribunal. Porque é um pouco parecido com o pedido de vista, no sentido de que um ministro sozinho pode pedir vista a qualquer momento e, com isso, interromper o julgamento pelo tempo que ele quiser na prática. Não deveria ser assim. Em tese, há limites, mas sabemos que na prática esse limite não tem um mecanismo que permita o seu cumprimento compulsório pelos ministros. No entanto, esse é um mecanismo poderoso, não é utilizado o tempo inteiro pelos ministros, né? Eles pedem vista apenas em um conjunto pequeno de casos. E é interessante pensar no caso de destaque, né? Em tese, seria um bom controle, porque se imaginaria que se pelo menos um ministro de 11, a chance de que nenhum dos 11 consiga, se nenhum dos 11 veja como algo absolutamente ok, levar um caso importante para julgamento no plenário virtual e não no plenário
real, então você tem aí uma chance significativa de que haja algum exercício de limite, desse controle interno ao próprio tribunal em processos de tentar mover caso importante para o plenário virtual. Mas a gente não sabe como é que vai funcionar, né? Que dinâmicas internas podem, por exemplo, fazer com que os ministros evitem pedir destaque uns contra os outros, como é que essas dinâmicas de colegialidade vão acabar moldando como que esse poder é utilizado. Com relação à questão do destaque, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que ele pode deixar de ser usado não porque o ministro em questão não considere que o caso seja suficientemente relevante para ir para o plenário real, o plenário deliberativo, mas porque o ministro considere que, ao não destacar o caso, ao manter ele no plenário virtual, ele tem mais chances de que a sua posição se sagre vencedora, justamente porque o caso não vai receber visibilidade. Então, é meio um paradoxo, né? Talvez o caso seja tão importante para aquele ministro que seja melhor manter aquele caso ali discreto, abaixo do radar, de modo que ele possa fazer parte da posição vencedora. O que eu iria destacar também com relação às questões que o Diego e o Tomás trouxeram é que fica um pouco a impressão de que essa circunstância excepcional da crise do Covid, ela, ao invés de ser utilizada como um aprimoramento das práticas do Supremo, incorporando aquelas críticas que vêm sendo feitas há muito tempo, dá a impressão um pouco de que é um passo atrás em algumas questões, como, por exemplo, a questão da pauta, né? Que era uma reivindicação antiga da pauta do Supremo ela ser construída com pouquíssima antecedência, não permitindo aquelas partes se organizarem, mas também a sociedade como um todo, e que isso, de alguma maneira, tinha sido remediado nos últimos tempos com uma divulgação de uma pauta para o semestre, ainda que houvesse algumas mudanças, então não estava perfeito, mas já era um avanço, e parece que isso retrocedeu completamente com relação a essa questão do plenário virtual e das pautas que vão se formando a cada semana. Então, eu acho que, de uma maneira mais ampla, a gente pegar esses elementos que a gente está destacando aqui, essas diversas desdobramentos da questão do plenário virtual e pensar de uma maneira mais ampla, a minha impressão é de que parece que o Supremo deu um passo atrás com relação a esses elementos que a gente já vem criticando há bastante tempo. E complementando, acho que tanto o Diego como a Juliana, foram duas coisas muito específicas, né? Um é que, às vezes, um caso muito complexo que possa envolver questões complexas pode ser resolvido a partir de um recorte específico relativamente simples, né? Então, vamos usar o exemplo do ensino de questões de sexualidade em escola, né? Pode ser que o relator ache que ele pode ser resolvido a partir de uma tese repetitiva do Supremo, né? Por exemplo, competência municipal na área da educação. Então, a partir do recorte do relator, aquele caso não é um caso complexo, é um caso simples e que pode ser resolvido a partir de uma questão específica, sem entrar no debate maior de direitos fundamentais que esse caso coloca e possibilita, né? A questão é que isso não está combinado entre todos eles, né? O recorte do relator, que pode ser super específico e por isso ele pensa sobre aquele caso como sendo algo potencialmente repetitivo e não polêmico, não é necessariamente o mesmo recorte que os outros 10 ministros vão adotar. Mas isso não vai impedir, a não ser que eles façam o destaque, que esse caso seja decidido com base em algo inédito, original, no plenário virtual. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Casos complexos, às vezes, são colocados como sendo simples, mas para quem que ele é simples, para quem que ele não é, isso não determina, de fato, qual é o julgamento vencedor, né? O relator pode ser vencido e a reconstrução por um outro ministro desse tema pode ser, na verdade, o voto vencedor, entrando em várias questões que o relator não tinha nem colocado. A importância do destaque para isso e da atenção da sociedade civil para isso é muito importante. A outra coisa que tem a ver com o Diego falou, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, é essa relação entre o poder de pauta do presidente e dos ministros, né? O plenário virtual tira um poder de pauta do presidente porque os ministros simplesmente colocam os seus casos no plenário virtual, liberam eles automaticamente estão abertos
a votação, algo que a Juliana também chamou a atenção. Então, nesse sentido, o presidente perde o poder de controlar o que é pautado ou não é pautado, pelo menos no plenário virtual. Só que no momento em que você tem um destaque, e isso vai para o plenário físico, esse poder do presidente reaparece. Porque dizer que isso foi destacado para ir para o plenário físico não significa que, de fato, ele vai ser pautado no plenário físico nas próximas semanas, nos próximos meses ou nos próximos anos, né? Então, o destaque também recoloca aí o poder do presidente de pautar ou não pautar. Porque a gente poderia imaginar que deveria ter algum tipo de exigência, né? Se o relator acha que aquilo está pronto, se o relator acha, inclusive, que não está pronto e é simples o suficiente para decidir no plenário virtual. Se algum ministro resolveu destacar aquilo para ser julgado no plenário físico, deveria ter uma expectativa de que isso fosse, de fato, julgado no plenário físico o quanto antes, né? No entanto, agora isso sim vai depender do presidente do Supremo, que varia de 2 em 2, que muda de 2 em 2 anos no máximo, tá de acordo com aquilo e querer, de fato, pautar aquele tema e achar que é relevante decidi-lo e achar que é relevante usar o plenário físico para julgar essa questão naquele momento. Então, essas são dinâmicas interessantes para a gente pensar, para além da vista, como o Diego falou, nessa relação entre os ministros com esse poder específico do plenário virtual, de pautar no plenário virtual e do destaque para o plenário físico. Só mencionando e explicando um pouco mais esse termo do destaque, no plenário virtual qualquer ministro pode pedir para que o processo saia do plenário virtual e vá para o plenário em videoconferência ou plenário presencial. Isso a gente tem visto acontecer, a gente tem visto pedidos de adiamento de julgamento, pedido de vista também, mas, como vocês disseram, isso dá uma bagunçada no jogo de poder dentro do Supremo, porque o Tomás agora mencionou, era a minha próxima pergunta, inclusive, sobre o poder de pauta do presidente do Supremo. Alguns desses casos que nós mencionamos aqui estavam liberados para pauta há muito tempo, mas o presidente do Supremo, sabendo que eram casos sensíveis, não os pautava, preferia deixar para um segundo momento. Exemplo, julgamento sobre professores falarem sobre sexualidade, como a Juliana mencionou. Vamos colocar isso em discussão neste momento? Isso estava para ser liberado já no ano passado, discussão sobre escola sem partido, mas no governo Bolsonaro o presidente já não quis colocar isso como um dos primeiros itens. E eu queria que vocês analisassem essa consequência, porque o único poder mesmo do presidente do Supremo é o poder de pauta. Se o plenário virtual diminui esse poder de pauta, como é que fica a vivência no tribunal? Como é que ficam essas estratégias? Felipe, acho que essa criação desse mecanismo de destaque, né, e o que se implica para a pauta, como você levantou, vai permitir que a gente tenha mais uma perspectiva para enfrentar uma questão difícil de interpretação sobre como o poder de pauta, dentre outros poderes individuais no Supremo, são utilizados, né? De um lado, tem muitos poderes, como o pedido de vista, por exemplo, que permitem uma atuação do ministro contra a maioria de seus colegas, às vezes contra todos os seus colegas, né? Um presidente, a gente já viu isso com o pedido de vista, a gente já viu isso com o presidente do Supremo contra uma pressão de boa parte de seus colegas, inclusive na imprensa, se recusando a pautar determinados casos. Aconteceu, por exemplo, com a ação declaratória de constitucionalidade sobre a execução provisória na segunda instância, né, em que houve um conflito público aí entre o ministro Marco Aurélio e outros ministros de um lado e a presidente Carmen Lúcia se recusando a pautar aquela ADC. Então, a gente já viu casos muito, muito visíveis em que esses poderes eles são utilizados contra o colegiado. Mas existe também a possibilidade desses poderes serem, em muitos casos, apenas uma manifestação individual de uma delegação informal de poder do colegiado, né? Então, é possível, muitas vezes, que o ministro liberar para pauta o julgamento e o presidente não pautar, seja uma situação relativamente confortável para aquele ministro. Bom, eu já fiz o meu, né? Eu não posso ser cobrado individualmente por estar atrasando esse processo. Aí é com o presidente, que por sua vez vai dizer, sim, mas eu tenho mais de 1.000 processos aqui aguardando julgamento. Então, algum eu tenho que escolher, não posso colocar todos. Então, acho que tem algo a ser desentranhado desse cenário de poderes individuais que diz respeito
há atuações de ministros que, embora individuais, embora por meio de mecanismos que sejam estritamente individuais, não dependem da autorização de seus colegas, não dependem da concordância do resto do tribunal, na prática são utilizados de maneira que é informalmente costurada entre os ministros. Às vezes liminares individuais super agressivas, super interventivas no funcionamento de outros poderes, podem contar com um respaldo implícito, né, de boa parte do Supremo, se não, às vezes, da maioria ou de todo o tribunal, ainda que seja uma decisão individual. Então, acho que a primeira coisa a se perguntar, nesse caso do destaque, Felipe, respondendo a sua pergunta, supondo que muitas vezes esse poder do presidente, ainda que absoluto formalmente, na prática é costurado informalmente, como que esse mecanismo do destaque vai se configurar dentro dessas duas possibilidades, né? Será que ele vai ser um instrumento individual contra, inclusive, o presidente? Ou será que ele vai estimular os ministros a tentarem chegar em negociações e acordos, considerando que não dá para tudo ser objeto de destaque, pelo menos não dá para tudo ser julgado pelo plenário? Então, acho que a primeira coisa que eu prestaria atenção seria isso. Juliana, eu queria voltar a falar com você sobre essa falta de transparência e de debate interno. Eu, conversando recentemente com o ministro Fachin, ele mencionou que toda vez no plenário virtual que ele discorda da posição do relator, e o voto do relator, evidentemente, é o primeiro a ser liberado para que se inicie o julgamento no plenário virtual, toda vez que ele discorda desse voto, ele corre para abrir a divergência, para que os outros ministros possam ter já duas opiniões diferentes para saberem a qual vão aderir. Talvez esse fosse um procedimento interessante para o tribunal criar no plenário virtual, né? Assim, tem o voto do relator, abre um prazo para alguém que queira abrir a divergência. Não teve, ninguém juntou divergência nesse prazo, continua o julgamento, né? Mas isso já, o ministro Fachin, nesse ponto, tenta abrir um espaço de deliberação um pouco melhor no plenário virtual. Mas eu queria insistir nesse ponto, Juliana. O que a gente está perdendo nesse julgamento no plenário virtual sem o debate público, televisionado, com cobertura ampla da imprensa? O que a gente está perdendo? Recondo, eu acho que a gente está perdendo coisas a partir de duas perspectivas. Uma do tribunal, então a gente perde a deliberação, como o Diego mencionou, a possibilidade de um ministro chamar a atenção de um certo ponto do voto de um outro ministro, então interromper, questionar, contraditar. Isso é bastante importante, a gente vê que acontece nas sessões físicas, nas sessões presenciais, e nesses momentos se revelam eventualmente até coisas que não estavam no planejamento dos ministros, então tem um espaço para uma espontaneidade que no plenário virtual se perde, então isso é uma questão. Uma outra questão é a possibilidade de controle. Então, como você colocou, controle de quem está fora do tribunal, da sociedade, dos terceiros, de todo mundo que está acompanhando aquele julgamento, né? Por enquanto, os votos, conforme vão sendo liberados, eles não estão sendo divulgados. Então, na verdade, essa informação, o resultado final, ele vai ser dado conjuntamente. Olha, foram tais votos nesse sentido, tais votos nesse sentido, os votos são tais. Não há tempo, ao longo do julgamento, de se debater esses fundamentos, de, mais uma vez, apontar contradições, apontar faltas, inclusive questões de ordens, elementos fáticos e todas as coisas desse tipo. Então, a gente perde nessas duas searas, né? A gente perde dentro do tribunal, a gente perde na fundamentação da deliberação, que vai dar o que garante, né? o que contribui para a legitimidade da corte para fora, na medida em que as pessoas podem acompanhar quais razões que levaram aquele resultado e não receber apenas o resultado sem maiores considerações. Então, acho que, nesse sentido, a gente perde para esses dois lados. E eu acho que vão ter outras questões que vão se revelar mais para frente, até na própria construção de precedentes no Supremo. Muitas vezes, durante uma sessão em que há deliberação, são trazidos outros casos, o caso em questão ele é contrastado com precedentes anteriores e, de alguma maneira, apesar de todos os defeitos e as falhas que têm sido apontados nesse campo, se pode pensar na construção
de uma jurisprudência do tribunal, ou de alguma coerência nessa jurisprudência do tribunal. E com o plenário virtual, acredito que isso fique muito mais difícil. É muito mais fácil de acontecer o que já acontece, que é cada ministro fundamentar por uma razão e não existir, de fato, uma preocupação com enfrentar os pontos que estão sendo colocados. Então, mais uma vez, isso é um problema na decisão em si, para você entender o que foi decidido naquele caso e situar aquilo na jurisprudência mais ampla do tribunal. E isso é importante também para fora, né? Para as pessoas poderem balizar os seus comportamentos e poderem, se for o caso, criticar aquela decisão do Supremo e, mesmo que criticando, encontrarem qualquer legitimidade que aquela decisão deva ter. O ministro Toffoli, nesse discurso que o Diego mencionou, falou que o virtual é o novo real, já dando indicativo de que algumas mudanças feitas pelo tribunal nesse período devem permanecer para depois do fim da pandemia. E eu queria começar a falar com vocês agora sobre o julgamento em videoconferência, que essa foi uma inovação desta semana, os ministros podendo julgar colegiadamente, mas de forma virtual. E o ministro Toffoli também já avisou que essa é uma mudança que veio para ficar e ela vai permanecer posteriormente, claro, em situações excepcionais. Se o ministro não puder participar fisicamente, não estar presente no plenário, poderia eventualmente participar por esse instrumento. Tomás, o que você achou dessa experiência nova de julgamento por videoconferência? Olha, do ponto de vista de quem assiste, né, eu não participei fazendo sustentação oral, algo assim. Acho que seria interessante ouvir pessoas que participaram efetivamente do processo desse sentido, pode ter uma relação diferente. Eu achei que funcionou bem. Eu acho que mesmo sendo presencial, eu tenho a impressão de que, pelo menos por enquanto, a gente tem visto menos interrupções, o que você pode imaginar que numa situação normal, né, numa reunião, ter menos interrupção pode ser algo positivo, mas numa situação de deliberação pode ser algo negativo. Eles estarem se interrompendo menos para, às vezes, pontuar algo, né? Isso que a Juliana chamou a atenção, né? Que no plano virtual sequer tem esse espaço, né? Na videoconferência é possível, mas só o fato disso acontecer menos talvez seja um problema, mas isso tem a ver com eles usarem ou não os recursos. E eu acho muito positivo, né, isso que você mencionou sobre isso, o Toffoli ter falado que isso vai continuar, a ideia de que a possibilidade de participação por videoconferência se torne algo normal, porque a gente vê com frequência julgamentos que não têm quórum para serem, né, pautados, processos que não têm quórum, às vezes, porque tem ministro em evento, tem ministro viajando, tem ministro fora por algum motivo. Isso deixar de ser um motivo para a gente não ter um julgamento, ou isso adiar a decisão de um julgamento porque a gente precisa esperar alguém que está fora, eu acho que é algo muito positivo, né? Claro que, assim, inclusive mesmo um ministro que, às vezes, por questões de saúde, talvez não esteja participando, dependendo de qual é o problema de saúde, né? Claro que se é um problema de saúde que impede ele de trabalhar de maneira geral, ninguém está querendo que as pessoas tenham que trabalhar quando elas estão numa licença médica, não é isso. Mas se por um acaso isso só tem a ver com a dificuldade de estar fisicamente no plenário, né, como poderia ser, sei lá, a gente lembra dos problemas de dores nas costas do ministro Joaquim Barbosa, uma coisa assim, que talvez permita que esse ministro participe, se não de todos os julgamentos, pelo menos de alguns que ele considere particularmente importante, mesmo que o ritmo de trabalho diminua, talvez ele seja capaz de participar de alguns julgamentos do plenário que sejam particularmente importantes, sem ter que se locomover até lá, ficar sentado naquela cadeira, todas as restrições do plenário. Então, acho que pode ser algo muito... se isso diminuir as ausências nos julgamentos do Supremo, eu acho que é uma inovação que vem para bem e para resolver um problema que a gente vinha notando e que a gente, não só a gente, né, outras pessoas que estudam o Supremo vinham notando como um problema constante do Supremo, que é a ausência de ministros no julgamento de ações relevantes no plenário. Tomás, eu aqui vou discordar de você no seu otimismo. Na verdade, você faz uma aposta possível e otimista. Vendo o plenário virtual, e desde o começo foi um defeito já do plenário virtual, naqueles julgamentos que você mencionou iniciais sobre existência ou não de repercussão geral, a gente já via a falta de muitos ministros. É claro que naquele momento a falta significava o voto em determinado sentido. O ministro que não se manifestava contra a repercussão geral, tacitamente votava pela repercussão geral. A gente vai ver agora no plenário virtual também alguns ministros faltando.
não votando, não juntando voto, portanto, se ausentando dos julgamentos. Eu concordo com você plenamente de que isso permitiria a participação de quem estiver fora, quem estiver viajando, e já é uma coisa absolutamente esquisita um ministro do Supremo que tem sessões quarta e quinta-feira não estar presente se estiver viajando. Isso é absolutamente incomum. Mas talvez isso facilite, mas o exemplo do Supremo, especialmente no plenário virtual, desde o princípio, talvez não indique algo nesse sentido. Uma das razões, talvez, Tomás, para a falta de interrupções no julgamento em videoconferência também é questão tecnológica, né? Porque a gente sabe, nós mesmos aqui gravando, a gente usa o Skype para fazer gravação. A gente sabe que se a gente começa a se interromper demais, tem uma falha no som. Os ministros também não estavam claramente acostumados a esse novo procedimento. Então isso também cria um problema de deliberação, mas que isso vai se resolvendo com o tempo, né? Nós já tivemos nessa primeira semana problemas técnicos que são absolutamente comuns a qualquer pessoa, e para um Supremo que ainda tem que lidar com sustentação oral, 11 ministros falando ao mesmo tempo, é normal que isso aconteça também, né? Mas presidente, a minha internet está ficando um pouco ruim. Se eu precisar me ausentar, o ministro Luiz Roberto está firme e forte. Aí, o sinal está meio ruim. Sim, eu queria inclusive chamar a atenção sobre algo da sustentação oral, né? Que já era algo que a gente notava como sendo algo problemático às vezes, ministros que às vezes se levantam, né? Seja durante o voto de um colega e especialmente durante as sustentações oral, né? Às vezes eles dizem que estão no gabinete, assistindo pela TV no gabinete deles, a gente sabe dessas informações, mas na prática a gente sabe que eles não estão lá assistindo a sustentação oral, ouvindo os argumentos de pessoas que têm o direito de estarem lá apresentando seus argumentos ao tribunal, né? Eu fico pensando sobre como a videoconferência permite isso ser feito invisivelmente, né? Porque colocar mute, tirar o som no seu computador, todo mundo pode. Você está lá na frente do seu computador, parece trabalhando talvez, mas você consegue tirar o som, algo que no plenário não tem jeito, algo que no plenário você tem que se levantar e ir para o seu gabinete caso você não queira ouvir, queira fazer algo diferente do que ouvir o que está sendo dito, né? Então, isso também é um problema que a gente talvez passe a ter, né? Ministros que formalmente estão ali prestando atenção na tela, mas que na prática a gente não sabe se o som está desligado, né? Tem uma coisa interessante que você mencionou, minha percepção de quem acompanha Supremo, não sou advogado, não sou bacharel, nunca, portanto, fiz nenhuma sustentação oral da tribuna do Supremo, mas aparentemente os advogados estavam mais soltos até nas sustentações orais. Claro que os processos que foram julgados, advogados experientes, como Pedro Gordilho, por exemplo, absolutamente intimidade total com a tribuna do Supremo. Mas deu para perceber que houve um pouco mais de fluidez até do ponto de vista dos advogados, menos formalidade. Houve até um advogado que nem capa usou para fazer a sustentação por videoconferência, né? E aí eu queria ouvir a Ju. A Ju já fez algumas sustentações orais no Supremo. Queria que você dissesse para a gente, Juliana, se isso faz diferença. Faz diferença você estar no seu ambiente com algo que é do seu comando, né? Algo que você conhece bem, que é o processo. Faz diferença você sustentar na frente do computador? É muito diferente sustentar na frente do computador e sustentar da tribuna do Supremo? Olha, eu ainda não tive a experiência de sustentar na frente do computador, mas eu acho que faz diferença sim, imagino que faça bastante diferença, mas embora isso possa dar um certo conforto para o advogado está num ambiente menos intimidador do que o próprio Supremo e também você, de repente, ter o seu material à mão, poder acompanhar, de repente, uma guia, algum material que você tenha, eu acho que o que mais faz diferença é o olho no olho, assim, eu acho que a presença física no plenário, a possibilidade de engajar os ministros e as ministras com a presença física, com o tom de voz, com a manifestação que vai além das palavras, né, proferidas, eu acho que, eu tenho a impressão de que o plenário
viabiliza isso de uma maneira mais concreta. Então, eu tendo a achar que a videoconferência ela é interessante para um momento como esse, ela é útil, mas que ela não é capaz de substituir a interação real, inclusive nesse aspecto da sustentação oral. E nesse sentido também não sou tão otimista quanto o Tomás, porque eu consigo imaginar esse uso da videoconferência como uma justificativa para aumentar as ausências, ao invés de remediar as ausências de ministros que já existem. Eu não consigo ver como a videoconferência ela pode ter ganhos com relação à presença física, salvo, como o Tomás colocou, em pessoas que não têm condições de estar presentes, seja por questões físicas. Eu consigo imaginar também grupos e membros da sociedade que não têm, talvez, condições financeiras de se deslocar para Brasília, dependendo do caso e dependendo do grupo representado. Acho que, excepcionalmente, nesses casos, isso poderia se justificar, mas, como regra, eu acho que se perde bastante. Só mencionar que eu conversei com o ministro Pertence, ele teve que fazer, o ministro Pertence, hoje advogado, evidentemente, e ele teve de fazer sustentação oral via computador e enviar para o plenário virtual. E ele disse que era para ele, a sustentação oral que ele fez ficou uma tragédia, obviamente com um problema de lidar com tecnologia e de não falar diretamente com as pessoas, algo que ele estava bastante acostumado. Agora eu queria provocar o Diego para algo que, nesse sentido, foi interessante, foi relevante e positivo. Com o início das videoconferências, dos julgamentos por videoconferência, as sessões de turma do Supremo passaram a ser televisionadas ao vivo. Era algo contra o qual o Supremo resistia há muito tempo, abrir as sessões de turma para julgamento, para transmissão ao vivo, ou da TV Justiça, ou pelas emissoras de TV, e que agora houve essa alteração. A gente pôde ver julgamento de sessão de turma sendo televisionado ao vivo pela internet. Diego, de que maneira isso é positivo para nós acompanharmos o tribunal? Felipe, uma diferença fundamental que você já registrou várias vezes na cobertura do Supremo entre o plenário e as turmas diz respeito a tipos diferentes de publicidade, né? O plenário tem TV Justiça e as turmas não. E isso é uma diferença que é combinada com o efeito de algumas variações na competência entre a turma e o plenário. Então, por exemplo, nos últimos anos, né, após o mensalão, a competência para julgar autoridades com foro privilegiado, com exceção dos chefes de poder, passou para as turmas, né? Então, isso foi, a princípio, colocado fora do escopo da TV Justiça. Mas, como você também já observou algumas vezes, permanece aí uma margem para o relator, em muitos casos, escolher, dependendo do contexto, dependendo do que considera ser a importância do caso, utilizar alguns mecanismos para escolher se o processo vai ser julgado na turma ou no plenário. Então, ainda que isso não seja uma coisa formalizada dentro do tribunal, no fundo, apesar também dessas distinções de competência, em alguns casos serem muito claras, né? O controle concentrado de constitucionalidade necessariamente vai ter que ser no plenário, chefes de poder necessariamente vão ser julgados pelo plenário. Existe uma série de caminhos que se comunicam entre a turma e o plenário, que envolvem escolher ou não, não só a composição que vai julgar, mas se vai ser televisionado ou não o julgamento. E como você observou num texto essa semana, isso agora se dilui, né? Dado que as sessões estão sendo transmitidas por um novo formato online, não tem razão para você impedir que isso não aconteça também no caso das turmas. Então, acho que isso vai ter muito efeito, porque eu acho que o Supremo, os ministros já tinham se acostumado a essa distinção. Então, isso era algo que entrava na maneira, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, pela qual eles se comportam e pela qual eles operam essa estrutura do tribunal. No plenário tem TV Justiça, na turma não. Inclusive, isso era utilizado como um mecanismo em vários estudos que procuraram na última década e meia, entender o efeito da publicidade, por exemplo, sobre o comportamento de ministro do Supremo. Né? Você pode comparar plenário com turma, sabendo que um tem TV Justiça e o outro não, e tentar ver, né, dado que se os casos são semelhantes, se o comportamento dos ministros é diferente.
Então, eu espero que isso vá gerar bastante mudança, potencialmente. Eu acho que essa mudança não vai ser imediatamente relevante. Um pouco como a própria TV Justiça, né? Ela leva alguns anos até, digamos, entrar no subconsciente, né, dos ministros, até que eles fiquem perfeitamente alertas para o fato de que tem uma câmera transmitindo. E se isso tem algum efeito sobre o comportamento deles, imagino que leve tempo até que essa mudança comece a se entranhar realmente no comportamento deles. Mas acho que sim, acho que isso vai ser uma mudança importante. E é uma mudança relevante, inclusive porque, do ponto de vista normativo, né, se é uma mudança boa ou ruim, justificada ou não, é muito estranho que dentro do mesmo tribunal, e veja que isso não tem a ver com você defender a TV Justiça em si, mas dado que no plenário existe esse tipo de publicidade, é muito estranho que no julgamento das turmas, apenas quem pode estar fisicamente em Brasília tenha acesso, né, presencial ao que está acontecendo ali, enquanto no plenário esse acesso é disseminado para todo o Brasil. Me parece injustificável esse tipo de restrição, dado que você já optou pela publicidade nos dois casos, os dois são públicos, a questão é que um é público para quem é um insider, pode estar lá em Brasília naquele momento, no julgamento da turma. Então, acho que, além de tudo, essa é uma mudança que, além de ter impacto, acho que ela me parece uma oportunidade para uma mudança boa. Nós vamos ver também se isso vai permanecer, né? Porque depois da Covid, depois de passar da pandemia, o tribunal pode querer dar um passo atrás e novamente voltar àquela situação anterior que só a sessão do plenário era televisionada. Mas diga, Tomás. Não, lembrando que a justificativa que às vezes se ouvia para isso era que, como as turmas acontecem ao mesmo tempo, teria que escolher qual das duas ia ser transmitida na TV Justiça. Uma justificativa que já não fazia sentido há muito tempo, porque na prática, no YouTube, na internet, dá para você transmitir as duas simultaneamente e assiste aquela que alguém quiser, né? E é claro que mesmo na TV Justiça você pode ter uma regra que você alterna. Cada terça você transmite no canal aberto uma, mas as duas estão disponíveis no YouTube. Então isso não é uma justificativa, mas se ouvia às vezes esse argumento pragmático e pontual como sendo a justificativa, uma justificativa que já não fazia sentido antes e não faz ainda mais agora que a gente tem o acesso a elas agora acontecendo, né? Voltar para trás diante disso faz menos sentido ainda. E até falando sobre isso, a primeira vez que eu perguntei para um assessor de comunicação do Supremo foi para o Renato Parente, era assessor de comunicação, secretário de comunicação da gestão do ministro Gilmar Mendes. Por que as sessões não eram transmitidas? E ele falou isso. Porque eu não tenho como escolher se vai a primeira turma ou a segunda turma. Agora, tem algumas coisas que ainda não se justificavam, mais ainda. As sessões de turma depois não são transmitidas ao vivo. Desculpe, as sessões de turma depois não são colocadas na íntegra na TV Justiça para você assistir depois. Isso não é televisionado, não é gravado e não é disponibilizado. Então já tinha... E isso era possível de ser feito. Grava as duas sessões e disponibiliza de madrugada, num horário que não tivesse sessão plenária. Isso já não era feito. Mais do que isso, se nós pedíssemos, nós jornalistas, pedíssemos para transmitir ao vivo, eu podia fazer um streaming, colocar lá gravando só o áudio para que as pessoas pudessem acompanhar os julgamentos. O Supremo não permitia. E mais ainda, se os seguranças percebessem que nós estávamos gravando a sessão, eles pediam para que nós desligássemos o gravador. Então havia, de fato, uma determinação completamente diferente em relação aos julgamentos de turma. Agora eu queria que a gente avançasse e falasse sobre os julgamentos da semana que passou no Supremo. A primeira dessas decisões sobre a competência dos estados para determinar políticas de isolamento, quarentena nesse tempo de coronavírus. E eu queria, Tomás, que você falasse para nós o que você achou da decisão. O Supremo, por unanimidade, com algumas divergências sobre formato e extensão da decisão, mas o Supremo, por unanimidade, disse que os estados têm, sim, competência para deliberar sobre esse assunto. O Supremo Tribunal Federal, desde 1988, vem estabelecendo essas balizas de forma muito clara. Na competência comum, não significa que é tudo de todos. Significa que dentro da competência comum, no âmbito do seu interesse local, regional ou nacional,
é possível sim, principalmente em saúde pública, as melhores medidas de prevenção para defender o cidadão, para defender o brasileiro que mora no município, que está no estado. Eu diria que não teve nenhuma surpresa aí, né? Seja pelo contexto, a gente já vinha falando disso nos últimos episódios, né? O que a gente esperava que o Supremo fosse fazer, mas também mesmo se a gente não tivesse essa sinalização toda e a peculiaridade específica do atual presidente gerando confusão na organização nacional da reação a esse problema, é uma típica decisão do Supremo, né? Em que o Supremo basicamente diz, não vamos dizer que você pode tudo, pode centralizar, você pode proibir aí de maneira geral que os estados e municípios façam ou tomem as suas próprias atitudes específicas dado o seu contexto, mas é claro que no caso a caso, concretamente, dependendo do que os municípios fizerem, do que os estados fizerem, a gente controla especificamente o que vai ser feito. Então, é só assim... Ela é uma decisão, e eu não estou discordando da decisão, acho que é uma decisão que em termos jurídicos, ela é muito simples, né? Fala simplesmente sobre, eles reafirmaram competência concorrente, né? A competência da União para normas gerais, a competência dos estados e municípios para legislar em relação a questões específicas que dizem respeito a eles, ninguém discorda disso, mas o que é importante a gente ter em mente é que esses conceitos, que são conceitos não polêmicos, né? Norma geral, competência concorrente, mas na prática eles são vagos o suficiente para que você sabe que no caso concreto, o que vai determinar se vai ser permitido ou não permitido pelo judiciário vai ser muito mais uma razoabilidade, a concordância dos ministros em relação a isso, né? Então, uma decisão que às vezes parece muito pautada por uma questão de competência, né? Quem pode decidir, a gente sabe que na prática ela vai ser decidida com frequência pelo que foi decidido, né? A maneira como, nos casos concretos, tribunais de justiça, estados e municípios, com frequência resolvem esses conflitos quando a bola está ali na rede, né? Pode cair para qualquer lado, é muito menos uma visão específica e clara sobre quais são os limites das competências entre agentes federativos e muito mais, isso aí faz sentido ou não faz sentido, se fizer sentido, vamos deixar aquele que parece que está fazendo o melhor ou aquilo que faz mais sentido, vamos deixar isso tocar e a gente decide casos futuros de maneira parecida. Eu acho que isso é típico do Supremo. A gente pode até achar que é bom, pragmaticamente, né? Se você acha que o Supremo está decidindo bem, né? Que bom que tem alguém lá, de fato, verificando a razoabilidade ou não das coisas. Mas a gente não pode ter a ilusão de que é uma regra de competência rígida que vai definir esses casos. O que vai definir é, de maneira geral, a concordância ou não dos ministros com o que foi decidido. É a minha impressão e isso não é específico desse caso. Eu acho que esse caso tem peculiaridades, mas isso é um comportamento do Supremo relativamente comum em temas como que envolvem esse tipo de questão, né? A gente já falou sobre outros exemplos disso em podcasts anteriores. Neste momento, e de maneira bastante salutar, vis-à-vis a República Velha, nós estamos restaurando positivamente uma política dos governadores. Os governadores passam a ter voz nessa sistemática e isto é positivo e isto é constitucional. Acompanho o eminente relator, mas com esses acréscimos, presidente. Eu creio que nós teríamos que ir aperfeiçoando. Também dá a interpretação conforme ao parágrafo 9º do artigo 3º, como fez o ministro Edson Fachin. Eu acrescentaria que, nesse caso concreto, parece que tem dois grandes pressupostos que ora estão mais explícitos, ora menos explícitos. Um é que, de alguma maneira, existiria um vácuo da União, né? Ainda que a União tenha editado, né, que existe a lei federal sobre as medidas de enfrentamento para essa emergência de saúde pública, parece que há um consenso de que não é o suficiente, por isso aumentaria a margem de atuação de estados e municípios, e também um certo consenso de que o parâmetro para isso são os parâmetros de saúde internacionais, sobretudo aqueles veiculados pela OMS, né? No artigo dessa semana publicado pelo Luiz Esteves no Jota, ele coloca isso, como que as considerações de saúde ou de suposta
promoção da saúde, elas estão se sobrepondo às considerações sobre federalismo e competência, quando, na verdade, a ordem deveria ser a inversa. Eu já até disse esses dias, comentando toda esse desarranjo que vai no âmbito da administração, que o presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da Saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida. Isto é claro que o texto constitucional lhe veda, de maneira cabal. E por isso, se algum decreto viesse por acaso a flexibilizar, de modo a colocar em risco a saúde pública das pessoas, certamente isso precisaria ser contestado. É curioso, presidente, que se isto ocorresse no plano dos estados, ou de um estado que adotasse uma política irresponsável, esse estado seria passível de intervenção federal por parte da União. É fácil de ver isto no próprio artigo 34 da Constituição. E o outro julgamento dessa semana foi da liminar concedida pelo ministro Lewandowski sobre a possibilidade de empregadores firmarem acordos com seus empregados nesse tempo de pandemia para redução de salário e de jornada de trabalho sem participação dos sindicatos. O ministro Lewandowski havia dado uma liminar, depois nos embargos de declaração fez ali um pequeno passo atrás, mas a decisão dele não foi mantida nessa imposição de uma restrição à medida provisória, e o que o tribunal decidiu foi manter integralmente a medida provisória produzindo efeitos. Eu queria te ouvir, Tomás, o que você achou dessa decisão? Olha, eu acho que ela continua, né, dentro do padrão, sem a gente querer ficar falando demais sobre o quanto a gente acho que já previu algumas dessas coisas. É o padrão de decisões do Supremo que a gente esperava na crise, que não vamos gerar problema, né? Se a gente acha que é razoável o que está fazendo, você percebe que os argumentos do ministro com frequência eram muito pragmáticos, era sobre sobre a razoabilidade daquela MP e sobre seus efeitos, né? Se isso vai gerar mais desemprego, menos desemprego, sobre se os sindicatos têm ou não têm condições de atuar, né? Já que o ministro Lewandowski, a notificação já está na MP, né? Mas o ministro Lewandowski tinha criado a possibilidade de, em 10 dias, os sindicatos se manifestarem e transformarem num debate coletivo algo que estava no plano individual do trabalhador e do empregado e do empregador. Então, os argumentos eram muito pragmáticos sobre se eles achavam que aquilo gerava mais bem do que mal, né? Gerava mais emprego ou menos desemprego, o que era, e muito menos um debate específico sobre a norma específica da Constituição que fala sobre a necessidade de acordo coletivo para redução de salário, né? Chama atenção para as exceções são o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber, que fizeram questão de chamar atenção para quanto isso violava a Constituição, e sobre o quanto, né, pareceu que nesse caso eles estavam deixando isso de lado em nome de vários ministros, certos princípios meio gerais sobre como a importância do trabalho, a dignidade humana e coisas assim, mas de maneira geral, você percebe que era um Supremo basicamente fazendo aquilo que a gente imaginou que ele ia fazer na crise. Então, se eu tivesse, né, que chamar atenção para o que surpreende é o Supremo tão rapidamente ter entrado nesse debate, né? O que a gente imaginaria com postura normal do Supremo num caso como esse, seria não se antecipar, deixar a MP rolando, deixar o debate no Congresso se materializar, se tiver alguma alteração durante a tramitação dessa MP, que ela seja feita pelo Legislativo, né? Como inclusive ainda está aberta, essa possibilidade existe, né? No entanto, e é claro, o que aconteceu foi que o quanto o relator faz diferença, como a gente sempre fala.
liminar, a cautelar do ministro Lewandowski, mudou o status quo e forçou a necessidade de uma posição do Supremo para revê-la, já que vários queriam, e também elogiar aí o fato de que o próprio ministro Lewandowski rapidamente colocou isso em pauta para ser debatido, né? Toda vez que isso acontece, acho que a gente tem que chamar atenção. A gente reclama tanto de monocráticas que são sobre questões originais, inéditas, que são dadas em processos como esses e depois não são pautados. Eu acho que é importante a gente sempre chamar atenção quando eles são pautados, como foi esse caso. Isso foi importante. Mas eu diria que é isso. De maneira geral, o Supremo se comportou da maneira como a gente imagina que ele se comporta, que é deixar as medidas que parecem serem necessárias e razoáveis, segundo os poderes políticos, para lidar com uma crise, que elas ocorram. A outra coisa só que eu chamaria atenção, que eu acho que é importante a gente ter em mente, é que foi muito argumentado, foi levantado com uma coisa importante, o fato de a gente estar numa situação de crise. Eu só acho importante a gente ter em mente que a regra constitucional que fala sobre a participação dos sindicatos na negociação coletiva de redução de salários, ela é uma regra que já antecipava uma situação de crise, né? Ninguém imagina que vai ter redução de salário fora de uma situação de crise. Essa regra da Constituição de 88 já era para crises, né? É claro que talvez fosse para crises econômicas mais típicas, que a gente imagina, e que todos nós em 88 tinham ampla experiência de que elas são e como que elas acontecem, e não uma crise econômica gerada por uma pandemia, né? Algo novo. Mas essa regra é uma regra para crises econômicas, e eu acho que a gente tem que chamar atenção para o fato de que o que está acontecendo nesse caso específico, na MP, e no que o Supremo está permitindo, é a gente excepcionar, por causa de uma crise, uma regra constitucional que foi feita por uma situação de crise. Você pode achar ela melhor ou pior, você pode concordar com ela ou não, mas eu acho importante a gente chamar a atenção que nós não estamos diante de uma regra constitucional para situações normais e que, portanto, diante de uma situação de crise, a gente tem que, talvez, flexibilizá-la. A gente está flexibilizando uma regra constitucional que está ali exatamente para situações de crise como essas. E o Executivo a flexibilizou e o Supremo disse que tudo bem, por causa da crise. A gente tem que ficar de olho nesse tipo de situação. Só acrescentando ao que o Tomás falou, essa é mais uma decisão em que o Supremo, com uma relativa facilidade, afasta o texto constitucional expresso em prol de princípios mais amplos e genéricos que estão no texto, né? Então, poucos ministros enfrentaram a questão que foi bastante trazida pelo Fachin e pela ministra Rosa, da irredutibilidade com participação dos sindicatos, né? Alguns chegaram a falar que, na verdade, não haveria redução, porque não reduziria o valor da hora, mas, enfim, foi uma questão que foi pouco discutida e o texto constitucional expresso foi afastado com bastante facilidade, como já vem se verificando em outras circunstâncias. Ju, sobre isso, eu queria, inclusive, lembrar, né? A gente, inclusive, já falou sobre isso, sobre esse textualismo de ocasião do Supremo, né? Um exemplo típico do que você está falando, né, um caso em que eles seguiram a regra, disseram que não podiam deixar de seguir a regra, é o caso de ensino religioso em escolas, né? Os ministros que queriam relativizar isso, queriam fazer em nome de princípios gerais, né, como o fato do Brasil ser um Estado laico, né, secular, mas os ministros que decidiram que isso era possível e permitido, todos seguiram o fato de que a Constituição foi lá e previu especificamente uma regra sobre isso, não cabia a eles relativizar essa regra específica. Um desses ministros foi o próprio Alexandre de Moraes, né? E agora o que a gente vê é esse mesmo ministro, textualista nesse caso de ensino religioso, não sendo textualista no caso da necessidade de participação do sindicato para acordo de redução de salários. Eu queria só comparar esse caso com o que a gente acabou de discutir, né? O da questão do federalismo e do que os estados e municípios poderiam fazer diante daquela medida provisória. Nos dois casos tem uma coisa em comum, né? O Supremo está deixando o jogo seguir. Só que num caso se exigiu dar uma liminar para fixar o entendimento de que os estados e municípios não estariam impedidos de agir diante daquela medida provisória, que seria então interpretada conforme a Constituição na decisão do Supremo, e no outro significa revogar a liminar dada pelo ministro Lewandowski, que já afirmava uma inconstitucionalidade. No mérito, uma coisa que é importante observar é que essa distinção entre liminar e mérito no controle de constitucionalidade, ela vai se perdendo um pouco, me parece, na jurisprudência do Supremo, porque qual que seria o argumento que justificaria uma intervenção nesse momento, nessa medida provisória,
dado que muitos desses efeitos ainda podem ser discutidos judicialmente lá na frente, inclusive, né? Então, acho que esse é o ponto que o ministro Lewandowski teria que ter enfrentado para dar essa liminar, né? Porque não se trata de saber se essa lei é constitucional ou não. Isso é um julgamento de liminar, né? Ainda mais monocraticamente. E nos dois casos, o Supremo se reserva ainda o espaço para julgar o mérito lá na frente, para julgar diferente, se for o caso. E esse espaço para retornar ao julgamento de mérito lá na frente, que na prática isso tem funcionado assim também no Supremo, né? A liminar e o mérito não são tão diferentes assim, exceto que você tem 2 chances de se pronunciar sobre o problema se o relator estiver disposto a cooperar com esse objetivo. Então, no caso, nesse de federalismo, o Supremo vai precisar voltar a esse tema, não tem a menor dúvida, porque essa decisão de quarta-feira, ela é uma decisão pavimentada por um relativo consenso de que os estados e municípios estão tomando mais medidas importantes de restrição do que a União. Mas conforme o cenário for avançando, né, não vai ser mais possível dizer que existe uma única resposta técnica, científica, para saber em que medida flexibilizar a quarentena, uma vez que já tenhamos mais testes, que já haja evidência de imunidade em certos grupos, a situação vai começar a ficar mais complicada em termos da escolha da política pública. E aí não vai ser tão simples o Supremo decidir sem enfrentar qual que tem que ser o papel de coordenação e de centralização da União mesmo. Uma vez que você tenha estados e municípios adotando medidas que são talvez menos protetivas ou que talvez tenham um embasamento pior, o Supremo não vai poder mais simplesmente apelar para esse consenso de um lado para dizer segue o jogo porque isso importa. Ele vai ter que voltar a esse tema e ele vai ter que enfrentar um problema do arranjo que não foi devidamente colocado nessa sessão de quarta-feira, que é o papel, né, inevitável, necessário de alguma centralização, alguma coordenação central que a União tem que exercer, né? E a Juliana tinha observado mais cedo que alguns ministros mencionaram, o ministro Alexandre de Moraes mencionou isso no julgamento, implicitamente, quando falou, né, da ausência dessa coordenação da União, que teria que vir sob a forma de normas gerais que coordenassem. É questionável se isso de fato procede em termos jurídicos, dado que essa lei, né, que essa medida provisória e a própria que altera a lei que rege o tratamento dessa calamidade pública, por exemplo, de certa forma procuram criar algum arranjo geral. Mas independentemente desse argumento fazer sentido ou não, ele mostra que os ministros acho que estão sensíveis a esse problema, sabem que não enfrentaram esse problema na decisão e vão ter que voltar a enfrentá-lo conforme o cenário fosse alterando e a gente sair dessa questão que seja tão claro e escuro em que é evidente que os estados e municípios estão tomando medidas que parecem ser mais protetivas. A situação vai ficar complicada e o Supremo vai ter que voltar ao mérito da decisão e enfrentar essa questão do papel da União nesse arranjo. E para a gente concluir, eu queria que vocês, começando pela Juliana, que vocês destacassem ou a decisão, ou a personagem da semana, ou que nós devemos ficar de olho nesta próxima semana. Eu destacaria, para a gente ficar de olho, os resultados desse plenário virtual e qual vai ser a tendência nesses casos de grande repercussão que estão pautados no plenário virtual. Vai haver muitos destaques ou eles vão ser votados e vão passar abaixo do radar? Eu queria chamar a atenção para um caso que eu acho que não tem sido debatido tanto quanto deveria, né? Até a posse em si a gente acompanhou pela imprensa, não sei, para quem acompanha a política, né, foi cassada a senadora Selma Arruda e no seu lugar foi empossado Carlos Fávaro como senador. Eu queria chamar a atenção que o motivo que isso aconteceu é por causa de uma liminar, né, numa DPF, a DPF 644, dada pelo ministro Toffoli, que não é relator dessa ação, ele deu essa liminar enquanto presidente do Supremo no período de recesso, empossando o terceiro colocado na eleição, né? Agora, nós estamos, isso foi em 31 de janeiro, né? Passaram-se meses e meses e meses, estava prevista uma eleição para eleger um novo senador efetivamente no dia 26 de abril, ela pelo jeito não vai acontecer por conta da pandemia, mas o meu ponto nós temos um senador
sendo empossado por conta de uma liminar de um ministro que deu essa decisão no recesso, sem ser relator dessa ação. A relatoria dessa ação, na verdade, é a ministra Rosa Weber, e meses depois a gente não teve nenhum pronunciamento do Supremo, do colegiado, sobre se essa decisão é uma decisão que tem o apoio, inédita, né, uma tese original tem o apoio do Supremo, se é isso mesmo, né? E, de novo, por quê? Porque a Constituição não tem uma regra específica sobre isso. Então, diante da ausência de uma regra específica sobre isso, em vez da postura do ministro Toffoli ser, como não tem uma regra específica, não se empossa ninguém, não temos quem empossar, é isso mesmo, foi criada uma regra pela interpretação judicial para que nós tivéssemos esse senador. Essa é uma tese, além de original e discutível, eu mesmo vejo vários problemas com os argumentos que a sustentam, mas o maior problema dela, independentemente do mérito, para mim, é o fato de que há meses temos essa liminar, não temos um pronunciamento do colegiado, e agora nós temos um senador empossado, um senador da República, que é senador por conta de liminar monocrática. Já que estamos já que o ministro Toffoli está falando sobre a capacidade de julgamento do plenário, virtual e teleconferências, 52 ações julgadas em tão pouco período, eu diria, então por que essa não é uma das ações sendo julgada nesse momento? Como é que a gente tem um senador que é senador por conta de monocrática? Eu chamaria muito atenção para isso e acho que diz muito sobre o funcionamento das nossas instituições, o fato desse caso não ter sido pautado no colegiado até hoje. Só um asterisco aqui, Selma Arruda, senadora do Mato Grosso, foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral e aguardava-se a decisão da mesa do Senado sobre a sua cassação, a perda do mandato, né, uma exigência formal. E aí o ministro Toffoli deu essa liminar, como o Tomás falou no início do ano, sob o argumento de que o Estado ficaria subrepresentado. E, de fato, até hoje, nenhuma decisão colegiada sobre o assunto e, como você mencionou, Tomás, uma tese nova que a gente não sabe se vai prevalecer depois. Diego, você, o que destacaria? Olha, a gente não falou do Mandetta, e ele foi, acho que nacionalmente, o personagem da semana no país, mas num podcast sobre Supremo, a gente teria que dar uma razão a mais para que ele seja também considerado o personagem da semana. O ex-ministro da Saúde recebeu apoio de ministro Supremo de diversas formas, né, em reuniões e manifestações públicas, e, segundo a imprensa, um dia antes de ser demitido do cargo, o ministro recebeu, numa sessão administrativa do Supremo, o ministro Dias Toffoli teria dito que se há alguém considerado inamovível na República hoje, seria o ministro Luiz Henrique Mandetta, e foi demitido no dia seguinte. Correlação não é causalidade, mas eu achei interessante esse timing. E com isso nós encerramos o episódio desta semana. Eu sou Felipe Recondo, apresentador e produtor do programa, que teve o apoio da F451 na edição. Eu registro que, se há uma pessoa hoje inamovível na República, deve ser considerado o ministro Luiz Henrique Mandetta.